meus irmãos e minhas irmãs. Hoje entramos na segunda parte do Advento, aquela que nos aproxima mais do Natal que está por vir. Os textos são retirados dos evangelhos da infância, no que diz respeito à segunda leitura. Os 2 primeiros capítulos de Mateus e os 2 primeiros capítulos de Lucas. Iniciamos hoje com o capítulo 1 de Mateus, a famosa genealogia de Jesus. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e assim por diante. Até o final. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. O que nos chama a atenção nestas genealogias de Mateus são os seguintes indícios. Primeiro, estamos longe de termos diante dos olhos uma genealogia exata, fixa e, sobretudo, biológica. Segundo, o primeiro bloco feito de 14 gerações, Mateus o encontrou facilmente retirado do livro do Pentateuco. O segundo bloco, também ele composto de 14 gerações, foi com facilidade também composto a partir da literatura deuteronomista, sobretudo o livro dos reis, porém com algumas lacunas, de uns 65 anos e omissão de nomes de reis que efetivamente reinaram durante este tempo em Jerusalém. O terceiro bloco, também ele, de 14 gerações, fora o primeiro e o último, é feito de nomes totalmente desconhecidos e nós não sabemos como foi que esta terceira parte foi erigida ou composta. É fato que Mateus não inventou ou não compôs de própria mão estas 3 partes da sua genealogia, estes 3 blocos, porque ficou maravilhado com o fato de os 3 possuírem igualmente 14 gerações. Para ele, pareceu ser um número providencial, um número querido por Deus. Ao longo destas gerações, Mateus cita 4 mulheres que interrompem o ritmo sequencial das gerações. Mulheres através das quais algo de não natural aconteceu, algo de não moral se deu, mas 4 mulheres que, de certa maneira, mesmo agindo de maneira moral equívoca, prepararam a genealogia de Jesus e preparam também uma 5ª mulher, a Virgem Maria, da qual nasceu Jesus, contendo também uma anomalia na sua gravidez, por ser uma gravidez virginal. E Mateus não esconde um certo espanto, depois que José percebeu que Maria estava grávida e que mesmo assim, por vontade de Deus, devia tomá-la como esposa, logo depois nasceu Jesus, ou seja, algo de anormal. O texto genealógico lido hoje aparentemente não nos diz muita coisa, porém, nas entrelinhas nos fazem perceber os textos, os nomes que Jesus provém da linhagem de Israel, que Jesus provém da história de Israel e que a história passada do seu povo
foi a sua pré-história, foi os seus inícios. O texto nos quer dizer também que pessoas não santas, sobretudo reis tiranos, sanguinários, incompetentes, entraram na formação destas genealogias ou desta história de Israel, nem sempre transparente, da qual proveio Jesus. O texto genealógico não se continua mais porque com Jesus vem a plenitude dos tempos. Mas mais tarde Jesus chamou a Pedro, chamou depois a Paulo. Alguém chamou a você e a mim também. E assim entramos numa longa corrente que preparou o Cristo e que manifesta o Cristo na história antes do seu final.